Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o canal do Project Manager do Project Management Institute Brasil, né? Trazendo para você ao longo das lições, todas as lições do Project Management Book of Knowledge, como passar na prova, como se inscrever e quais as nuances do que está no livro e do que está na prática, né? Já estamos no vídeo 003 e antes de começar esse vídeo eu quero falar um pouco do que nós comentamos no último vídeo sobre um projeto e um programa. Ainda estamos nos básicos, de forma bem curta e sucinta, mas a pergunta anterior tinha sido a respeito de um condomínio feito com vários prédios feitos da mesma forma, prédios iguais em um condomínio, se isso poderia ser considerado um programa, e eu vou deixar nos comentários aqui, isso também é uma prova que caiu no PMP. Não pode ser considerado um programa, porque todos esses projetos são individuais em essência. Nenhum deles, construir o prédio 1 não depende do construir o prédio 2. Um programa é um conjunto de projetos e operações que atuam de forma sinergética para um fim específico, né? Você precisaria ter para isso ser um programa, ele teria que ser uma coisa mais monolítica, e os prédios fossem uma espécie de componentes de uma obra maior, né? Então, um condomínio com prédios iguais não é um programa, cada um deles é um projeto, certo? Dito isso, vamos começar com o assunto 003, são as relações de poder. Project Manager e Sponsor. Muito importante isso, né? A maioria das hierarquias de empresas, né, o sponsor sempre está lá, com nomes diferentes, né? O sponsor é sempre a autoridade que dá ao Project Manager, que nomeia o Project Manager para planejar e executar um projeto. A prova do PMP também fala muito dessas relações e por isso que é um tópico tão importante, né? O sponsor pode vir com outros nomes, às vezes ele é o Vice President, ou o VP da empresa, às vezes ele é o CEO, né? Mas uma coisa não muda, o sponsor é quem provê os recursos para que o projeto seja executado. Ele também provê a visão estratégica do projeto. Nós vamos ver aqui o que é exatamente essa visão estratégica, né? Então nós temos aqui o sponsor e outros project managers, né, sendo orientados na visão estratégica da empresa, né? Na realidade, né, o sponsor é isso. Ele geralmente pode ser mais de um também. Tem empresas que têm boards de direção, né? Mas a relação do Project Manager com o sponsor é muito importante porque ele é a única autoridade acima do Project Manager. Nem todas as pessoas numa empresa trabalham para os projetos de um Project Manager, mas o Project Manager em si, né, ele gerencia para o sponsor. É como se fosse o chefe do Project Manager. E qual que é o papel realmente do sponsor em termos do PMP? O sponsor, ele cria um plano de benefícios, é o que nós vamos ver adiante, que é basicamente o que se espera da realização de um projeto. Como eu disse, talvez na lição 001, se eu não me engano, ninguém inicia um projeto para não ter objetivo, para não ter resultado algum. Nenhuma obra da humanidade, nenhum comércio, ninguém sai de casa a fim de não realizar nada ao longo de um tempo. Logo, um projeto, que é um serviço, bem, produto, que é entregue num determinado espaço de tempo, que acontece num determinado espaço de tempo, com começo, execução e fim, ele tem objetivos, ele tem benefícios. Quais benefícios ele trará, né? Então ele cria esse plano de benefícios, ele autoriza a criação de um projeto e dá esse projeto na mão do Project Manager. O sponsor é, em suma, quem financia e garante os recursos de qualquer natureza, seja ela financeira, seja material. É a única autoridade acima do Project Manager, né? O que ele faz também proporciona visão e objetivo estratégico. Nós vamos ver isso, o business case. O business case o Project Manager pode participar também, mas não é realmente ele que propõe o business case, que é a ideia do negócio ou projeto, né? Vamos ver exemplos mais práticos aí na frente, né?
Ele autoriza o projeto, porque para autorizar o projeto você precisa ter um plano de benefícios anteriormente, sabendo o que vai acontecer, e em alto nível quanto vai ser gasto, o que vai ser feito. Né? Garante os recursos de financiamento, ele garante que dinheiro seja feito, seja distribuído ao longo do projeto. Nós vamos ver que isso muda bastante de empresas pequenas, médias e grandes. Empresas grandes já têm uma estrutura bastante sólida nas práticas do PMP. E empresas menores não têm e geralmente elas acabam não fazendo tanto o planejamento financeiro. Mas nós vamos ver vários casos nos próximos vídeos aí. O Project Manager faz muitas perguntas a respeito do sponsor. Muitas perguntas vão estar lá. Aconteceu um problema X e o que devo fazer? Uma das opções vai ser converse com o sponsor. E eu te digo, essa é sempre a opção errada. Porque o Project Manager não fica amolando o sponsor toda hora com perguntinhas sobre custo, perguntinhas do que vai acontecer no design, perguntas do que vai acontecer se você rodar um parafuso desse lado. Essas perguntas não são para o sponsor. Pelo menos no PMP, o sponsor é acionado quando o plano de benefícios ou os objetivos do projeto mudam ao longo do projeto. Né? Fora disso, o sponsor nunca é consultado. Né? Por quê? Porque o PMP entende que um Project Manager deve ter a capacidade analítica para tomar decisões junto ao time. E essas decisões favoreçam a execução do projeto. É como acontece em grandes empresas, empresas com uma estrutura do PMP mais consolidada. Né? Não é isso que acontece em empresas menores. Né? Empresas, às vezes, menores, na prática, acontece é que muitas vezes, em variação de custos ou outras coisas, o sponsor é acionado. Mas isso são casos singulares, são empresas que ainda não têm uma estrutura sólida de gerenciamento de projeto. E isso é bem maléfico para qualquer empresa. Porque se você tem uma empresa com 400, 500 pessoas e cada decisão de cada projeto, com mesmo que seja 10 projetos, tem que passar por alguém, isso demora muito o andamento de qualquer projeto. Né? Mas como te digo, é PMP isso. O sponsor só é acionado caso os benefícios mudem. Né? Vai haver muitas dessas opções nas provas. E é por isso que eu estou comentando aqui. Então, acho que a gente está entendendo aqui qual é a relação do sponsor com o Project Manager. Então, o Project Manager também é responsável por, além de planejar, executar, monitorar e também prover alguns feedbacks ao longo do tempo, né, para o sponsor. Pensa como se você fosse fazer uma casa e você contrata um arquiteto, você contrata o engenheiro, você pode até contratar um Project Manager, dependendo da tamanho da sua casa, né? Ou das suas casas, né? E basicamente deixar lá o dinheiro e falar, façam suas decisões aí, eu te garanto que, e volto aqui em 2 anos, eu te garanto que em 2 anos a casa não estará feita, e muito menos do jeito que você quer. Você vai chegar lá, vai ter uma estrutura porque não é assim que funciona, né? O projeto, a gente vai entender que o projeto ele tem que ser está sendo executado, né? E de forma gerenciada, senão não vai sair. Você pode fazer essa experiência, pessoal, tá? Não recomendo, tá? É só um exemplo, só. Não recomendo você construir nada e deixar lá o dinheiro e esperar que seja construído. Isso também acontece nas empresas, tá? A gente vai entender isso no capítulo de Administração de Recursos Humanos. Entendido essa parte, existem aqui algumas ideias para criações de novos projetos. Como eu falei anteriormente, o sponsor ele tem que ter a visão estratégica alinhada com os objetivos da empresa. Esses objetivos estratégicos, uma empresa de telecomunicações não pode ter projetos de veículos elétricos, a menos que exista uma razão estratégica pela qual tem que ser esclarecida. O Project Manager pode e deve perguntar sobre os objetivos estratégicos dos projetos, deve questionar se esses projetos estão consonantes com a visão estratégica da empresa, né? Que deve ser bastante clara também. Aqui é um exemplo. Temos uma empresa que quer criar laptops e novas tecnologias de semicondutores para que eles sejam mais baratos, rápidos e eficientes. Isso é o sponsor, ele tem essa visão. Ele é VP de uma empresa de computadores. Ele fala, não, se a gente fizer computadores mais rápidos, com novas tecnologias que estão saindo, a gente vai melhorar o produto, vai vender mais e gastar menos. Então, ele vai falar, eu preciso abrir um projeto para que a gente desenvolva esses eletrônicos, né? E no final, vamos ter um produto e vamos vender.
Então ele aciona um Project Manager com essa ideia. Né? Ele não precisa, é óbvio, geralmente as pessoas são desse feitio, né? Já estão dessa área, mas ele não precisa exatamente saber exatamente quanto vai custar, quantos meses vai durar, quais serão as tarefas, isso será a tarefa do Project Manager, quais são os riscos, mas se ele tem algum background nessa área, é bem positivo que ele dê algumas indicações da experiência, tá? Da experiência da empresa. Mas a gente vai ver aqui mais em frente, né? Uma prefeitura quer consertar rachaduras numa ponte para a população local para permitir maior tráfego de veículos e possibilitar mais entregas na cidade. Uma infraestrutura melhor, mais entregas, mais comércio, mais impostos. Então o objetivo é melhorar o comércio da cidade. Existem vários impactos a ser analisados, mas essa é a primeira ideia, essa é a visão estratégica, o objetivo estratégico, que está de acordo com uma estratégia de melhorar a vida do cidadão comum, como uma prefeitura deve fazer. Né? Deve, né? Aqui nós temos, eu tive que deixar em inglês mesmo, porque eu não consegui colocar em português, mas olha lá. Tem um exemplo de que uma empresa de games quer migrar o console, o game de console para um celular, para fazer mais lucro em microtransações. Microtransações são aquelas pequenas transações comerciais que são feitas nos jogos, dentro do ambiente do jogo. Né? Então essa é a visão estratégica dele, ele acredita que com isso as pessoas vão jogar mais e vão trazer dinheiro para a empresa. Né? E ele também aciona um gerente de projetos dessa área para que ele conduza esse projeto e venha com os resultados ao longo do tempo. Outro exemplo, uma empresa de tecnologia quer criar uma nova interface cérebro-máquina para permitir que pessoas tenham membros cibernéticos, né, e mover partes cibernéticas com pensamento. Pessoas que tiveram acidentes, tiveram membros amputados, vão poder ter novamente mobilidade. Né? Mais uma vez, essa é a visão. Ele não tem como saber exatamente todos os detalhes, mas estrategicamente, se isso for concluído, será o objetivo da empresa. Está de acordo com uma empresa que faz isso. Né? É isso. Então, aqui são exemplos de visões estratégicas para criarem projetos. O sponsor viria com essa visão e o Project Manager participa também desse processo, mas a decisão estratégica é do sponsor, essa posição de CEO ou VP. Né? Vale ressaltar também que ele é responsável por esses benefícios. Né? Então, quando o Project Manager entregar esses benefícios e o resultado deles vier à tona, né, tanto o Project Manager quanto o VP vão lucrar em seus respectivos papéis. Né? Por isso que tem que ser bem claro. Né? As pessoas nas posições de sponsor, é pensado que elas devam ter um background também, não só na sua área técnica, mas em Project Management. Agora a gente vai pegar um exemplo aqui de duas empresas, né? Falando de objetivos estratégicos e projetos convertidos em valor. Falamos de valor, o que é criar valor? Eu dei o exemplo da lasanha, né? Que é a lasanha feita e tal, você come, ela é bem gostosa. A gente vai evoluir um pouco mais isso. Uma empresa quer criar laptops, como a gente disse aqui, que são mais rápidos, com novas tecnologias, são mais rápidos, mais baratos e eficientes. Né? Então, qual que é o valor que essa empresa está provendo? Bom, usuários terão computadores que consomem menos energia, é bom para o planeta, é bom para a conta de luz, mais rápido, os usuários vão poder fazer seus vídeos, vão poder editar, fazer vídeos no Instagram, TikTok, vão poder processar mais rápido e eficientes, lógico, né? Vocês são mais rápidos e gastam menos energia. Agora veja que esse é um valor entregue, então é o valor que você está entregando com o seu projeto. Né? O outro, aqui, é uma empresa de games que quer migrar um jogo de console para o celular e torná-lo multiplayer com o objetivo de lucrar com microtransações. Né? Aí o projeto é feito e pronto, o celular tem lá o jogo, só que as pessoas às vezes não gostam. Quem gosta de microtransações? Ninguém gosta de pagar por um jogo e ficar fazendo microtransações. Tá? Mas, qual o valor que você deu para o seu cliente? Qual o valor que você deu para o usuário daquele jogo? Então aqui é para a gente ver que a natureza é impiedosa, né? Se você visa o seu valor somente em retorno em financeiro para a sua empresa, sem prover um valor do outro lado da cadeia, é o tipo de ideia que geralmente não traz benefícios nem para a empresa, muito menos para o usuário. Se você acha que isso é interessante, eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre empresas que autorizaram projetos
com o objetivo de só aumentar o lucro, né? Aumentar o dinheiro mesmo, né? Sem nenhum serviço. O que é uma microtransação? Uma microtransação, comprar um avatar, será que isso dá algum benefício? Pode ser que até dê, né? Mas não é o que a prática de mercado diz, né? Então, ao adicionar valor ao usuário do projeto, a quem fica com a operação do que você produziu, é geralmente quando as empresas crescem. E nesse caso, o sponsor traz a visão, o project manager com ele vai planejar e executar. Gostaria que você refletisse um pouco sobre esse tópico que a gente falou aqui de visão estratégica e objetivos, benefícios. Vamos pensar em algumas empresas, né? Essas empresas que eu estou listando aqui. Bom, a Tesla, o objetivo dela, o estratégico, foi comercializar carros elétricos. Até então, nenhuma empresa tinha feito isso, né? SpaceX, qual é o objetivo dela? Neuralink. Se você é uma pessoa que gosta mais das empresas do Brasil, Vale do Rio Doce, para que foi criada? Né? Itaú, Ambev, por que foram criados? Quais eram os objetivos estratégicos dos visionários dessa empresa? Né? Eles têm empresas com vários e vários programas e projetos rodando hoje, mas a visão estratégica continua sendo a mesma. Né? Se você pegar o exemplo da Tesla, ela começou com a eletrificação de veículos, mas ela expandiu o portfólio num grande ecossistema de energia. Né? Então ela já tinha uma visão estratégica de energias renováveis, transição energética no planeta. Ela foi avançando em termos de programas e projetos, mas a visão dela continua a mesma, né? A visão de existência dela. E é isso que o sponsor, tirando essas empresas revolucionárias, o sponsor numa empresa tem que trazer exatamente isso. Uma visão de que aquilo feito pode dar certo. E o project manager ao lado dele vai executar esse projeto. O sponsor pode patrocinar vários projetos dentro de uma empresa, né? Eu gostaria que você tomasse um tempo e pensasse, escrevesse aí embaixo quais são os objetivos estratégicos de cada uma dessas empresas. Não está certo ou nem errado, a gente não precisa comparar com papel nenhum da empresa. A gente só vai ver, só quero que você entenda por que a empresa existe. Que tipos de projetos podem vir destas empresas, tá? Bom, essa relação de Project Manager Sponsor é muito vital e básica para entender os próximos capítulos, né? A gente ainda não começou a falar de gerenciamento de projeto, a gente só está falando de uma pequena introdução do que é o projeto, como se dá o valor, como se entrega valor, né? As próximas lições, as próximas aulas aqui, os próximos vídeos, né? Já estamos no vídeo 3, a gente vai entrar nos ambientes, no ambiente interno e externo do projeto, e vamos começar também a falar da execução, do ciclo do Project Life Cycle, o ciclo de vida do projeto. Tá? Eu agradeço a vocês pela atenção, espero que todos vocês tenham um ótimo dia e até a próxima. Tchau!